Bem, desde que o homem existe, ele se deu conta que tem alguma coisa de errado na vida. Porque quando compara a própria vida com o resto da natureza, se dá conta da abissal diferença. Na natureza, tudo é necessariamente do jeito que é. Na natureza, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, e tudo é do único jeito que poderia ser. Analisando a própria vida, o homem percebe que não é assim. A cada passo ele faz escolhas, são 360 graus de alternativas, e para viver de um jeito, ele é obrigado a jogar no lixo muitas vidas que decidiu não viver. O homem percebe rapidamente, portanto, que a vida dele sempre poderia ser outra. Poderia ter sido outra. Uma pera não vive assim. Grudada na pereira, a pera está na iminência de cair. E seria esquisitíssimo ela decidir não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar toda, é melhor eu deixar para cair amanhã. E a pereira também esquizofrênica diz, é melhor cair hoje, amanhã você vai estar madura demais, vai se esborrachar. Eu não tenho nada que fazer lá embaixo, eles vão acabar me comendo. Deixa eu ficar aqui. E essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve e diz coisa de filósofo. História ridícula. Mas eu tenho um filho de 23 anos. O meu filho nasceu na França quando eu fazia o doutorado e estudou com os franceses na Vila Mariana. Depois ele fez propaganda e marketing e hoje se ocupa da marca Moët Chandon no Brasil. Meu filho mora comigo e ganha mais do que eu. O que não é muito, é impossível ganhar menos do que eu. Eu sou professor da USP, é uma universidade estadual, e o meu chefe não gosta de professores. E vice-versa. O meu filho mora em casa comigo e quando eu olho para ele, às vezes me pergunto, será que ele não vai sair daqui algum dia, não? Abrir espaço, fazer carreira solo? E toda vez que ele vem falar comigo sobre a vida, ele me diz exatamente o contrário do que eu acho que finalmente ele vai anunciar. Como eu sou feliz de morar aqui com você. O meu filho é claramente uma pera que apodrecerá na pereira. As veleidades eróticas que na idade dele já tinham me feito sair de casa, ele as tem em casa. Outro dia eu acordei cedo de manhã, era domingo, tomar água na cozinha e vi que tinha alguém que eu não conhecia. Era uma jovem de camiseta, só de camiseta. E ela fritava ovos. Eu, para ela não me ver, fechei a porta devagarzinho, acabei tomando água no banheiro. Voltei para o quarto, abracei minha esposa e disse, tem alguém aí que eu não conheço. Ela acordou sobressaltada, como assim? Falei, é uma jovem, apetecível, glúteos à mostra, fritando ovos. A minha esposa deve ter juntado tudo. Glúteos, apetecível, ovos, e disse, eu já sei, você sonhou. Eu sei do que você precisa. Quando eu acordar, eu resolvo seu problema. Eu não tinha sonhado. Ao meio-dia, meu filho levantou e me apresentou a Fifi. Falei, eu já conheço, ela gosta de ovos na madrugada. A história da pera dá conta da dimensão da nossa vida, da dimensão de liberdade que caracteriza a nossa existência, nos condenando a cada passo fazer decisões, tomar caminhos, jogar no lixo outras soluções que não nos convêm. Rousseau é um pensador que eu sempre recomendo. Se você tem desconfiança da filosofia, porque acha que filósofo escreve para ninguém entender, você tem toda a razão. Mas Rousseau não merece essa fama. Se você for à livraria do aeroporto, eu fiz questão de checar, você encontrará Rousseau do lado da Ana Maria Braga. Não tem como não entender. E Rousseau explica num texto, Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Rousseau explica didaticamente. Um gato nasce gato. E quando o gato nasce, ele já nasce sabendo viver como gato. Porque ele tem instinto de gato. E o instinto do gato dá conta da vida. Então, gato não inventa, não cria, não improvisa, não inova, não empreende. Gato é incrivelmente gato. Irritantemente gato. E, portanto, a sua vida nada mais é do que a atualização do seu instinto.
E gato com fome não come alpiste, porque não está programado para comer alpiste. Da mesma maneira, um pombo, tudo é Rousseau falando. Um pombo, nasce sabendo viver como pombo, pombo não precisa aprender a viver. Então, é claro, pombo com fome não come filé, não inventa, não improvisa, não inova, não faz acontecer, leva uma vida de pombo que já está pronta quando ele nasce. Ora, não somos assim. Não somos assim porque quando a gente nasce com um pouquinho de instinto, mas o instinto não dá conta da vida. A gente procura o seio materno e olhe lá. A vida é complicada demais, o instinto é pobre e, portanto, só nos resta ir além do próprio instinto. E Rousseau vai chamar isso de transcender. O homem transcende a sua natureza, vai além. E por quê? Porque não é gato, porque não é pombo. A cada instante ele é obrigado a encontrar uma solução por pobreza de natureza, por lacuna de instinto. E é claro, por isso, ele acaba comendo o alpiste, se tiver com fome. Hoje ele chama de linhaça, parece que faz bem à saúde, né? Ele come também o filé assado, cozido na chapa, frito, se o calo apertar ele come o gato. Come também o pombo. E também a secretária, a sensorista, a enfermeira, buraco de fechadura, cabra, vaca. Que passar pela frente. Antigamente se dizia que o céu é o limite, mas aí o homem furou o céu, deixando claro que não há limite. E essa é a ideia. Por falta de natureza, não há limite. Se fôssemos gato, teríamos que viver como gato. Como não somos nada, podemos viver do jeito que nos aprouver. O gato que nasceu gato e não gostou de ser gato, está fudido, terá que viver como gato até o fim da vida. Agora, você nasceu e não gostou do que viu, muda. Hoje, homens viram mulheres com facilidade, mulheres viram homens, gordos lipoaspiram, magros siliconeiam, cabeludos raspam, carecas implantam, branquelas bronzeiam. E a moda é bronzeados esbranquiçarem, quando dançam e cantam bem. Não há limite. Só nos resta escolher o melhor caminho. E é claro, na hora de escolher o melhor caminho, as dificuldades começam. Porque alguém poderia pensar, puxa, que bacana, coitada da pera, tem que viver como pera. E o gato então nem se fala, mas nós, livres, faremos da vida o que bem nos aprouver. Legal. Alguns até acham que isso nos torna semelhantes a Deus. Deus que tirou tudo do nada, nós que tiraremos a vida do nada, criando a própria história livremente. Pois é, mas não é tão fácil. Sabemos disso. Encontrar o melhor caminho significa não viver de tantos jeitos. E sempre haverá a suspeita de arrependimento. Será mesmo que algumas das vidas preteridas não teria sido melhor do que aquela que escolhi? O melhor quer dizer o que vale mais. Por isso, cada opção de vida acaba merecendo de nós valor. Não tem como viver sem atribuir valor às possibilidades de vida e escolher assim a melhor. Estratégia é valor das possibilidades cogitadas. E é claro, na hora de atribuir valor às vidas, a pergunta é como fazer? Qual o protocolo? Se pegarmos uma experiência conhecida de todos, vamos lembrar que o professor dá nota 8 ao aluno. E atribui valor assim. Quando ele dá nota 8, o que ele faz? Qual é o procedimento? Ele compara a prova do aluno com a sua. Ele compara a prova do aluno com o gabarito, com a prova nota 10, com a referência, como quiserem chamar. Mas fica claro que não tem como atribuir valor se não houver referência. Essas referências para a prova, o gabarito já dá conta. A nota do aluno é 8. E se o outro tirou 9, 9 é melhor do que 8. Mas para concluir que 9 é melhor do que 8, não foi comparando 9 com 8. Foi comparando 8 com 10 e 9 com 10. Ora, na hora de escolher a vida, teremos que adotar procedimento análogo. Fica só a pergunta, qual será o gabarito da vida? Qual será a vida ideal para a cada segundo sabermos qual o melhor caminho? A filosofia vai atrás, e alguns filósofos chamarão as referências para a vida de virtudes. O mundo das empresas pega as virtudes da filosofia e coloca no banner, pelo menos algumas delas, e vai chamar de valores. A nomenclatura não é ruim. Graças aos valores, podemos atribuir valor àquilo que passa pela nossa cabeça e escolher a melhor forma de viver e de conviver.
No exército, o primeiro valor é a disciplina. A corneta toca às 5 da manhã. Você acorda e passa pela tua cabeça tirar um cochilinho suplementar. O que será melhor, acordar às 5 ou às 7? Pergunta difícil. Mas sendo o valor a disciplina, a resposta é clara. Melhor levantar na hora que a corneta toca. Agora, eu frequento um lar de idosos lá em Serra Negra, Lar São Francisco. E também tem valores no banner. E o primeiro é o repouso. Aí é melhor dormir 2 horas mais. Acho que você entendeu. Troca-se o valor, troca-se a resposta certa da vida. Acho que você percebeu. Seus problemas começam agora. Os valores são muitos e o que é pior, não são coerentes entre si. Eles são contraditórios, eles se anulam, eles se contradizem. É o que Edgar Morin vai chamar de valores complexos. Quase todo valor tem o seu contrário como valor também. Como a confiança. A confiança é um baita valor. Jeito de viver. E quem confia faz o quê? O que caracteriza o comportamento daquele que confia? A definição tem 11 séculos, ela é de Tomás de Aquino, que chamava a confiança de fé, nomenclatura cristã. A definição continua a mesma. Quem confia tem certeza sobre coisas que não pode verificar. E você poderá dizer, mas eu gosto de verificar. Nem sempre é possível. Aliás, para quem quer ser líder, a primeira constatação é óbvia. Não há olhos para todos os liderados. É preciso confiar, como muito bem apresentou o colega na palestra anterior. A confiança é um enorme valor. Graças à confiança, por exemplo, vocês me convidaram para vir aqui hoje. Quando me convidaram gentilmente, eu não estava aqui ainda. Não tinha como verificar. Todo convite é inverificável. Por isso, quem convida, confia. É claro que ligaram quando eu cheguei. O senhor chegou? Cheguei. Durante o trajeto, o senhor está aonde agora? Já passou do shopping? Está chovendo muito? É porque quando você precisa verificar, é porque você desconfia. Quando você vai ao banco, você deposita dinheiro. Aquele dinheiro você não vê mais. Você recebe um extrato e você confia. Extrato igual dinheiro. Se todos desconfiarem ao mesmo tempo, o banco não tem para mostrar. O banco quebra. A confiança é valor que condiciona a sociedade. Você vai ao consultório médico e está lá, faculdade de medicina. No diploma, você nunca viu o médico, não fez faculdade com ele, não fez prova com ele, não fez residência com ele, mas você confia, diploma igual competência terapêutica de que você precisa. Peguei o avião hoje de manhã. Quanta confiança. O avião é um charuto voador e ele anuncia, vamos levantar daqui, Congonhas, e vamos chegar em Confins. Você não viu os motores, você não checou as asas, você não fez curso de pilotagem com o comandante, você nada, você nem mesmo consegue conferir por onde o avião está passando. Você só confia, 100% confiança, certeza sobre coisas que você não pode verificar. A minha mãe me ensinou a confiar nos mais velhos. Mas a mesma mãe me dizia, eu que ia sozinho para a escola desde muito cedo, ela dizia, não converse com ninguém na rua. E sobretudo não aceite nada de estranhos na rua. Porque a minha mesma mãe, que me dizia tanto para confiar, também me ensinou a desconfiar. Porque desconfiança também é valor. É quando você quer verificar e acha que verificar é fundamental para viver bem. Professor, com qual eu fico? Sei lá, o problema é seu. Professor, pelo que o senhor falou, eu acho melhor confiar. Eu não falei nada disso.
A confiança é um baita valor e a desconfiança também é. Quantos chifres você teria evitado se tivesse desconfiado mais? Sobretudo aqueles que você nem ficou sabendo. Quanta gente mentirosa, quanto canalha, quanto puxador de tapete, quanta gente que te entristeceu e que você teria driblado se você tivesse desconfiado mais. A confiança é um baita valor e a desconfiança também é. Professor, e aí? E eu? Você tem o problema de ser livre e ter que decidir. Porque se houvesse resposta certa, se os valores não fossem complexos, mas simples, você não poderia ser livre para viver. Eu teria tirado de você o teu único verdadeiro patrimônio, a liberdade para escolher teus valores e teus caminhos. É a complexidade dos valores que garante a tua liberdade. É porque confiança é valor e desconfiança também é que você continua livre para decidir a melhor forma de viver e, sobretudo, de conviver. Ninguém pode saber mais de você do que você. Ninguém pode saber mais de um coletivo do que este coletivo. Portanto, não há lições a tomar. Aonde há vida inteligente, há capacidade de gestão genuína, própria. Porque deveríamos obedecer regras? Regras de quem nunca veio aqui e não nos conhece. Se há vida inteligente para saber, entre nós, a melhor forma de conviver. Perceba? Lição de liberdade. Pode deixar comigo. Sou eu que me entendo comigo mesmo. Liberdade para decidir a própria vida é a nossa sina. É claro que pairará incerteza. E essa incerteza se traduz num sentimento desagradável de sentir. E esse sentimento desagradável de sentir recebe o nome de angústia na filosofia. A angústia é conceito do filósofo dinamarquês Kierkegaard, que escreveu o conceito de angústia. Ora, o que é angústia? Angústia é o correlato da liberdade. Angústia é o que sentimos quando não sabemos o que fazer da vida. Angústia é o que sentimos toda vez que a identificação do melhor caminho se torna problemática, complexa. A incerteza nos acompanha e a angústia também nos acompanhará sempre. Você pode ir para Vladivostok e começa a contar os dias para voltar. Monta uma posada em Búzios e se pergunta o que demônios eu estou fazendo aqui. E o fato é que para onde você for, sempre haverá a suspeita de que em outro lugar talvez fosse melhor. Em outras palavras, a angústia é, eu diria, o outro lado da moeda da liberdade, a nossa condição. Professor, não era motivacional a sua palestra? Se você quiser, no final a gente se abraça. A gente pode também cantar, se você quiser. Mas quando o abraço acabar, é possível que a angústia volte. É melhor encarar ela de uma vez. Depois a gente abraça, é legal. Eu dava essa palestra, eu aproveito para me apresentar. Sou professor da USP, um dos 3 professores titulares de ética da universidade. E a universidade oferece ética em 59 cursos diferentes. Então, é claro, a gente dá aula para muita gente ao mesmo tempo. É muito raro que alguém levante a mão. Mas quando eu falei de angústia, uma moça levantou a mão. Professor, sou do jornalismo, obrigado pelo conceito de angústia. Quase sempre na escola a gente aprende coisas que não têm nada a ver com a vida. Ou pelo menos que não nos dizem o que tem a ver com a vida. Como logaritmo. Log de A na base B é igual a X, não é bacana? Depois me ensinaram a somar logaritmo. E eu faço operações logarítmicas, mas eu somo uma coisa que eu não tenho a menor ideia do que seja com outra. E aí eu tenho 2. Agora, angústia, professor, angústia eu sei o que é. Valeu pelo conceito. Eu sempre senti. Só faltava a palavra. Achei estranho. Uma moça apetecível, capital estético elevado, com condições de desfrute.
quando quiser. Entrou ali em jornalismo, são 100 candidatos por vaga, os 20 que saem já saem empregados. Tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida. Mas ela dizia, angústia eu sei o que é. Mas dá para dar um exemplo para eu... Desconfiei. Ela disse, professor, eu tenho um namorado que faz poli aqui na frente, Escola Politécnica, Faculdade de Engenharia, ele faz mecatrônica, o senhor pode imaginar o tipinho. Mas eu gosto dele, assim mesmo. No final do ano passado tem o Juca no Enfinados. A gente não tem aula, aproveita para fazer o Juca, Jogos Universitários de Comunicação, normalmente é lá em Avaré. E nesse último ano eu falei, vem comigo, vamos brincar, vamos divertir, vamos descansar. Como todo mecatrônico, ortodoxo, não pôde ir. Estava fazendo um robô. Faltavam só 2 antenas para o robô funcionar. Sem as quais o robô não funcionaria. Vai você! Quando eu cheguei em Avaré, percebi que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Não diga o que as pessoas estavam fazendo então. Sacanagem, professor. O que é exatamente sacanagem, moça? É sexo, professor. Sexo e tudo que facilita o sexo. Eu no íntimo lamentei muito nunca ter sido chamado para esse tal de Juca. Deve ser um espetáculo. O que sobra para mim hoje é festa de formatura. Faz 15 anos que eu sou o patrono. Sucesso eu tenho feito com as avós dos formandos. Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz de sunga me abordou. Nem perguntou meu nome, já me propôs uma cópula furtiva. Uma bimbada mágica. Ele garantia desaparecer imediatamente após. Lá vou tá novo, ele dizia. E foi aí que eu lembrei do senhor. Não entendi. Não é o senhor que diz que viver não é fácil? Não é o senhor que diz que não tem fórmulas prontas, que a gente é livre, que os valores são complexos, que a incerteza paira e que a gente angustia? De quem que eu ia lembrar, professor? Afinal, dar ou não dar? E aí não tem 5 opções. Do tipo, maioria das vezes, quase, não. É dar ou não dar, velho. A primeira opção que me ocorreu foi dar. Mas eu logo vi que eu ia me arrepender. Eu gosto do mecatrônico, não valia a pena colocar em risco a relação por causa de uma bimbada mágica. Então só me sobrou não dar. Foi aí que eu olhei pro rapaz de novo, de sunga. Ela antecipou a piada, quebrou a minha perna, né? Foi aí que eu olhei pro rapaz de novo, de sunga, e vi que se eu não desse eu ia me arrepender muito também. Os auditórios são diferentemente qualificados. Tem auditório que você conta a piada e ninguém ri. E alguns auditórios já riem antes da piada. Astúcia. Dar ou não dar? Dependendo do valor, a resposta certa será uma ou outra. Vamos imaginar que ela lançasse mão de um valor que é um baita valor. Um gigante da filosofia moral. O prazer. Né? O prazer, se não é muito recorrente nos banners corporativos, o primeiro valor do banner da Google americana, estive lá, dando palestra, é to have fun. Jeito yankee de falar prazer. É Platão quem apresenta o prazer como valor na Apologia de Sócrates. É a redução do desconforto físico de existir. Graças ao prazer, você abre a janela, fecha a janela, põe casaco, tira casaco, liga o ar-condicionado, se acomoda na cadeira, vê do lado de quem vai sentar. O prazer está o tempo inteiro te ajudando. Como diz Goffman, o prazer patrocina a microgestão da existência. E pelo prazer, ela deveria dar, pelo que eu entendi. Mas o prazer não é o único valor. Vamos tomar outro valor que ela poderia pegar. E vamos recorrer ao mesmo banner da Google americana. E lá você encontrará o respeito. E o que é respeito? Quem respeita faz o quê? Quem respeita considera o outro na hora de deliberar sobre a própria vida.
Nossa, pelo respeito ao mecatrônico, pelo respeito às coisas que ela mesma disse sobre a relação, pelo respeito às expectativas que ela mesma gerou, pelo respeito a tudo que era a intimidade daquele casal, ela não deveria dar. Percebeu? O prazer recomenda a cópula, o respeito recomenda a castidade. E aí, professor, com qual eu fico? Foi a pergunta de um diretor numa empresa multinacional gigante em São Paulo. Dessas que faz de tudo. De shampoo a sorvete. Era presidente de diretores, coisa fina. E um diretor irritado comigo disse, quando a gente contrata um consultor, é para dar resposta certa sobre as nossas dúvidas. Falei, por isso que eu sou só um professor. O senhor não podia pelo menos botar no PowerPoint os valores em ordem decrescente de importância numa tabela? Ele queria saber qual vale mais, o prazer ou o respeito. Eu falei, não vai dar. Não sei o que é um PowerPoint. Ele não entendeu a ironia. Coisa de diretor. Pode rir. Não vão mais chamar o senhor. Não tem importância, eu cobro antes. Tem alguns trabalhos que você sempre precisa cobrar antes. Palestrantes sinceros, garotas de programa. A cobrança tem que ser sempre antecipada. O diretor não entendeu a minha ironia. Eu falei, amigo, não é o PowerPoint o problema. Na verdade, eu não conheço a tabela. Ele olhou para mim com desdém. Como se eu não tivesse feito o MBA certo. E eu tive que explicar para ele que a ignorância não era exatamente minha, mas nossa, talvez, porque a tabela não existisse. E para ele se convencer, um exemplo foi fundamental. E eu disse a ele, sabe Deus? Ele falou, sei. É normal, costuma trabalhar no mesmo andar de um diretor. Cruza no corredor. Palmas parciais, ainda acanhadas, regidas pelo medo. Quando Deus mandou para Moisés, por e-mail, os 10 mandamentos, mandou o top 10 dos valores. Mas não disse que o quarto vale mais do que o quinto. Se tiver conflito entre eles, você que se vira. O problema é seu. Você que se vira em linguagem de Deus, atende pelo nome de livre-arbítrio. É porque não tem tabela que tem livre-arbítrio. Porque se tivesse tabela, não haveria liberdade. Haveria tabela. Como o gato, cuja vida é tabelada. Tabela de gato. Respostas prontas para gato. Mas nós, que não somos gato, somos livres para decidir. E a isto estamos condenados. Ele ficou furioso comigo. Desse jeito eu nunca vou ter certeza da melhor estratégia. Falei, vá. Como é que eu faço para acertar sempre? Falei, foda-se, rapaz. Tô me fudendo desde que nasci. Você já viu alguém que acerta sempre? Esse rapaz tem culpa? Não tem. Quando ele vai ao aeroporto, o momento maior intimidade que ele tem com livros, o que ele encontra para comprar na gôndola central? Eu vou resumir o mercado editorial para você. 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar perto do seu adversário, como dar prazer na cama, como aumentar o seu membro, como usar a língua a seu proveito, como alcançar a meta, como. Depois tem passo a passo da liderança. Depois tem o poder. O poder da sedução, o poder da inteligência, o poder do discurso, o poder do caralho, o poder da vida, o poder... E depois tem o hábito. 7 hábitos do homem eficaz. Depois, 7 hábitos do homem altamente eficaz para homens com mais de 1,80. E depois tem o 8º hábito, porque os 7 não deram conta e não fizeram de ninguém alguém eficaz. E você cansado de ser livre,
Mesmo assim, compra 10 desses livros. Alcunha genérica de autoajuda, 10 dá em média 100 lições para ser feliz. Se você souber escolher, algumas têm mais lições, é mais garantido. Você coloca os livros no banco do passageiro e vai apressado para o trabalho. Na sua frente um Toyota Corolla. Como todo dono de um Toyota Corolla é um tiozão que já tem a vida ganha e vai falando ao celular, atrapalhando o trânsito. Como nem todo mundo riu, vale também para a Honda Civic. Você precisa ultrapassar e não consegue. Chega um cruzamento demorado da cidade, dá amarelo. E tem gente que quando dá amarelo, ao invés de acelerar, diminui de medo. E aí acontece o inevitável. O Toyota passa e você fica. Nossa, é de fuder o fígado, velho. Você vê até estrela de ódio. Mas você olha de lado e o que você encontra? 100 lições para ser feliz. Fique tranquilo, depois da leitura atenta, no dia seguinte, o Toyota já vai aparecer atrás de você. Com 100 lições para ser feliz, aliás, entes queridos não adoecem e nem morrem mais. Com 100 lições para ser feliz, quanto mais você comer, mais você emagrece. Com 100 lições para ser feliz, o teu time ganhará todas as partidas e fácil. Com 100 lições para ser feliz, vem de brinde uma pulseira. É do equilíbrio. É a NASA que garante. Psicólogos, terapeutas, psicanalistas que passaram a vida estudando nas profundezas da alma humana, longe do alcance da sua consciência, as razões da tristeza de cada um, tudo bobagem. Pulseira do equilíbrio, alegria até o fim da vida. Só não esquece de pôr do outro lado do relógio para você finalmente ficar equilibrado. Finalmente a última lição. Quando você quer mesmo, acontece. É só ter vontade. É o segredo da vida. Quando você quer, pense positivo que vai. Será, rapaz? Foi o que me disse um debatedor da autoajuda em Brasília, no auditório Ulisses Guimarães, quando anunciaram ética versus autoajuda. E como é muito conhecido o meu oponente, eu não citarei. Mas ele disse, o professor Clóvis sabe tudo. É um mestre, um gênio da explicação, mas é um homem triste, cinza. Não vê a vida colorida. É só querer que o mundo fica cor-de-rosa. E pô, cara, esse cara tá me zoando, velho. Não é possível. Eu lembrei de argumentar com o exemplo do avião da Air France. 250 pessoas a bordo saem do galeão cheio de esperança, antecipando as delícias de Paris. O avião atravessa o país, chega no cotovelo do Rio Grande do Norte e vai, de repente, por 4 minutos e 11 segundos, em queda livre, ele despenca. Ou, a julgar pelo que você falou, não queriam viver. Se tivessem tido vontade, o avião voava. Com vontade ou não, o fato é que estão todos no fundo do oceano. Porque o mundo funciona assim. Às vezes zombando da sua vontade. E eu acredito que 4 minutos e 11 segundos de queda livre é tempo suficiente para você desesperadamente querer que aquela engenhoca voe. Sabe por que funciona? Porque se você se ferrar, ele vai dizer, culpa é sua, você que não quis direito. Ah, malandro! Como eu queria que o tempo tivesse melhor para eu poder fazer conexões mais fácil, mas chove em Confins, e chove brabo, e não depende muito da minha vontade, a chuva, nem as oscilações do avião. Razão pela qual a postura diante da vida requer um pouco mais de humildade. Acreditar mesmo em uma perspectiva simplesmente voluntarista é não enxergar a complexidade da existência em que estamos metidos. Ora,
O que colocar no lugar? A certeza de que a vida não tem sentido nem valor se não aceitarmos de antemão que ela faz parte de um todo mais amplo, complexo do que nós mesmos. Essa é a certeza dos gregos, 3 séculos antes de Cristo. Essa é a certeza dos ecologistas do século XXI. Ecologistas que eu digo pensadores ecologistas, né? Filósofos ecologistas. Né? Em outras palavras, o sentido da vida está no pertencimento, no engajamento, na participação. E a palavra participação esclarece bem, porque somos parte de um todo maior do que nós. Lembro-me do meu pai, quando eu tinha 5 anos, quando a televisão de casa pifou, ele pegou um pedaço e deu para eu brincar. Então, para você brincar, eu falei, para que serve isso? Para nada, por isso que eu te dei. Mas se você pegar isso e botar dentro da televisão, quem sabe a televisão não funciona e você não entende para que esse pedaço serve. E você rapidamente percebe que aquele pedaço só tem vida dentro da televisão. E que a televisão só funciona com aquele pedaço dentro. Essa era a mais profunda convicção dos gregos. Somos parte de uma televisão em que estamos metidos. A televisão os gregos chamavam de cosmos. Nesse cosmos o vento venta e ventando contribui para o bom funcionamento. Como a ventoinha de um veículo. A maré mareia e fertiliza, o sapo sapeia e engole mosca, reduzindo a população de insetos. E você provavelmente nesse cosmos tem uma razão de viver. Um lugar para viver. Uma atividade que corresponde à especificidade da tua natureza. À especificidade dos teus talentos. A especificidade das tuas inclinações desejantes. E é por isso que, no nosso caso, podemos viver em harmonia com o todo, contribuindo para o bom funcionamento do todo, ou não. Uma ostra não coloca em risco o universo, porque uma ostra existe como só poderia existir e contribui para o bom funcionamento do universo. Só quem pode comprometer o bom funcionamento do todo é quem é livre para decidir sobre a própria vida. E na natureza toda só há um ente assim, nós mesmos, que podemos nos ajustar ou não. Como se o universo fora um quebra-cabeça gigante e houvesse um lugar específico, adequado para as nossas curvinhas e conveniente para o nosso posicionamento. Como saber se estamos no lugar certo? O ensinamento grego, curiosamente, é retomado pelos contemporâneos. A felicidade é o sintoma de uma vida em harmonia com o todo. Quando você está no lugar certo e contribuindo para o bom funcionamento do todo, a energia do universo passa por você. Essa energia do universo que passa por você recebe o nome de felicidade. A felicidade é, por isso, o bem supremo. Os gregos chamavam de eudaimonia, que quer dizer o bem supremo. Significa o quê? O valor dos valores. O máximo que podemos pretender. Razão pela qual tudo está a serviço da felicidade. Tudo só é útil para a felicidade. Como lucro, market share, metas e resultados, ou levam à felicidade ou são perfeitamente desprezíveis. A felicidade, sendo o bem supremo, é aquilo que você não troca, não vende e não compra. Se você me perguntasse, professor, por que o senhor dá tanta aula? E eu respondesse para ganhar dinheiro, é sinal que o dinheiro vale mais do que a aula para mim. Por isso eu troco. E o dinheiro para comprar um carro, é sinal que o carro vale mais do que o dinheiro, por isso eu troco. Mas se você me perguntar para que tanta aula e eu disser para ser feliz, a nossa conversa acabou. Não tem por que perguntar para que ser feliz. Essa pergunta, obviamente, não tem resposta. Porque tudo é para a felicidade. Mas ela mesma não é para nada. Ela é para ela mesma. Ela é o máximo. Ela já é o que poderíamos de mais ambicioso pretender. Por isso, um instante de vida eudaimônico é um instante de vida que vale por ele mesmo. Como assim? Fui na casa de um amigo, final de semana, amigo desembargador, estudou direito comigo,
E o filho dele estava estudando matemática no domingo. Eu fui lá abordar, vamos pedir uma pizza, sai daí, rapaz, estudar matemática no domingo. E o menino podia ter dito, tio, olha que tesão de equações que eu estou resolvendo. Cara, quanto mais embaçada, melhor. Isso aqui eu sempre peço as mais difíceis pro professor. O que me excita é checar o resultado. Eu mato de um jeito, depois eu mato do outro jeito, checo o resultado. E você via que ali era um instante de vida claramente soberano. Mas não foi nada disso que ele falou. Ele disse, tem prova amanhã. E eu tenho que fazer essa merda dessa lista, senão eu estou fodido. Eu espero que você tenha entendido que instante de vida que vale por ele mesmo, domingo à noite não foi. E você poderia perguntar, se ele vendeu domingo por causa de segunda, é porque segunda vai ser show. Como assim, show? Tem gente que quando faz prova, exulta. Eu mesmo na faculdade entrego a prova para o meu aluno, 8 da manhã, quando vou retirar meio-dia, ele não quer entregar. Me dá mais 10 minutos, olha que tesão de resposta. E o menino olhou para mim e disse, bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido. Eu preciso tirar 7,5, para isso que eu vou fazer a prova. E eu perguntei, 7,5 para quê? Ele, para passar de ano, ué. A escola da tristeza, é onde você aprende a viver para passar de ano. É onde você aprende a vender a vida em nome de um futuro que você não sabe se vai viver. E se você imaginar que o ano que vem vai ser um orgasmo só, a resposta no ano que vem será a mesma, para passar de ano. E assim o que fazemos é esperar o tempo passar. Como aquele que vende 30 dias por causa do 5º dia útil. Aprendeu na escola. Na escola a gente faz tudo para passar de ano. E no trabalho a gente faz tudo pelo 5º dia. E se você acha que eu estou exagerando, explique-me por gentileza o que significa happy hour. Não riu por quê? Happy hour é o instante que o trabalho acaba, não é não? No mundo inteiro. Como o colega explicou aqui antes de mim, isso não é lugar para brincadeira. Happy hour é sextas 18h30. Porque trabalho vem de tripalium, máquina medieval de moer tripas. Não pode mesmo ter a ver com a felicidade. Por isso o happy hour é sexta às 18h30. E eu perguntei a uma jovem certa vez, não dá para fazer happy hour segunda às 8 da manhã? Ela olhou para mim e falou, o senhor não conhece meu chefe, conhece? A gente se acostuma rápido a aprender a vender a vida. A escola cumpre o seu papel. Quando chega no primeiro ano da faculdade, o professor é chamado para dar uma aula inaugural. Ele diz um monte de coisas incompreensíveis, o que é esperado de um professor de filosofia. Mas quando chega no final, ele diz a única coisa que importa. 5 anos você já entrou aqui, a partir de agora é nós. Ninguém mais vai te encher o saco. Vive a vida na vida, vive a escola na escola. Desfruta, velho. Faz tudo, não perde uma oportunidade, aprende a fazer tudo que você não sabe, aprende a pensar, mas aprende a trepar, aprende a viver, aprende a fazer, vive intensamente, não cai na lorota de professores tristes, que querem fazer da escola um mero trampolim para o mercado de trabalho que você nem sabe se vai encontrar. Não, vive aqui, é aqui a última chance que você tem de liberdade para se perguntar se o mundo tem mesmo que ser do jeito que é. Último resquício de humanidade. Antes de entrar numa máquina de moer carne. Esse é o último momento, a tua última chance. Olhe para tudo e se pergunte, será que tem que ser assim mesmo? Você tem essa chance. Porque não há nenhum cabresto ainda te obrigando à eficácia. Não, pergunte-se se as coisas têm que ser do jeito que são. E eu saio aplaudido, carregado. Professor, é nós, velho, é nós. Mas quando eu estou chegando perto do carro, veio um carequinha mais tímido e disse, professor, eu gostei do que o senhor falou, mas eu não sou assim. Não sou uma mente brilhante, não sou revolucionário, não sou transformador, não sou crítico. Eu só gosto de fazer o que todo mundo já faz. Não dá para me arrumar um estágio? E quem sou eu
para saber mais do menino que eu nem conheço do que ele mesmo. E tento e consigo arrumar um estágio. E aí encontro o rapaz no corredor e eu digo, e aí, cara, o estágio, velho, você queria pôr a mão na massa, você queria trabalhar, a vida chegou agora. E ele disse, professor, sabe o que é? Eu sou... Estagiário é foda. Enquanto eles não me efetivarem, vai ser difícil, vai ser tenso. 2 anos depois, o rapaz me chama. Professor, eu queria que o senhor fosse o primeiro a saber, não falei nem para minha mãe ainda. Eles me efetivaram, carteira assinada. E eu então levanto os braços, agora, velho, abraço, a vida chegou, agora vai, do caralho, segunda de manhã já, yes! E o menino, sabe o que é, professor? A empresa tem 15 níveis. E eu estou no G15. Enquanto eu não passar para o G14, não tem nem lugar para minha bicicleta no estacionamento. Você quer que eu continue ou tá bom? Eu também dizia, quando eu for mestre, quando eu for doutor, quando eu for pós-doutor, quando eu for livre-docente, quando eu for isso, quando eu for aquilo. E agora que eu não tenho mais o que dizer, eu digo quando eu me aposentar. Vou comprar, faltam 4 anos para eu me aposentar. Comprar uma casa em Serra Negra e uma Kombi. Sonho de criança. Outro dia me disseram, professor, até para sonhar é pobre. E como a casa em Serra Negra e a Kombi não vão dar conta da felicidade, é possível que eu chegue aos 80 anos nas últimas, na cama com a família chorando em volta, e ainda apareça alguém nos últimos suspiros para dizer, nada de tristeza, hein? Porque o melhor ainda está por vir. E durante 80 anos teriam acenado para mim com uma cenoura. E eu persegui durante 80 anos uma cenoura. E só ali que eu entendi, a cenoura não é para ser alcançada. Como toda missão de uma empresa, é para você ficar olhando. Como acabar com a fome no mundo? Não há risco. As cenouras intermediárias são as metas. E você persegue a meta. E no final do ano você alcança a meta. Tem festa, sorteado na geladeira. E no ano seguinte, não é nem no ano seguinte, durante a festa o cara já liga o PowerPoint. E o que é que ele vai projetar na porra do PowerPoint? Diz! Ele vai projetar a próxima meta, mas aí vem. E aí a próxima meta. E você, como você é resiliente. E o que é resiliência? É uma laranja que depois de bagaço recupera o seu suco. E depois de 30 anos, quando não há mais bagaço que recupere suco, você recebe uma placa. Parabéns. É claro que temos que buscar a porra das metas, senão estamos fodidos todos. Mas só você pode levantar a mão e dizer, eu busco as tuas metas, que eu sou do caralho nisso. Mas eu quero que segunda-feira seja feliz. Me deixa, velho. Por que a gente não faz um coral? Por que a gente não faz um teatro? Por que a gente não vive bem? Por que a gente não tem boas condições de trabalho? O colega que falou antes de mim apresentou. Por que a gente não consegue fazer disso um espaço que busca resultado com felicidade? Momentos que possam valer por si mesmos. Porque não há festa de final de ano comemorativa de resultado que compense um ano de tristeza, como é óbvio. Não há. Por isso só você pode levantar a mão para defender aquele sentimento que só você sente. Meta, você põe no PowerPoint, todo mundo sabe qual é. Mas felicidade, cada um sente a sua. Você tem que levantar a mão. Maneira, malandro. Que eu também preciso de um segundinho de felicidade. Que a vida possa valer por ela mesma. O senhor podia dar um exemplo positivo? O senhor está me deprimindo um pouco. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Tirava 10 em tudo. Metas paternas. Usava um óculos gigante. Meus amigos chamavam de Delfim Neto. Eu era esquisitíssimo quando eu era criança. Eu sei o que você pensou.
Eu me limito a dizer que eu era mais. Tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. Meu pai tentava de tudo. Me levava no Morumbi para ver jogo. E enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. E ele tinha que me avisar, foi gol. E eu vibrava para ele não ficar chateado. E ele, dos caras, caralho, cala a boca! Meu pai também me levava em escola de arte. É tão legal a arte, não é? Argila, guache, origami. Origami é o pior de todos. Folhinha de papel colorida, você tem que fazer 600 dobras na ordem certa para chegar na porra de um passarinho que você chucha no rabo, ele abana as asas. Se você errou uma dobra, fudeu o passarinho. Coisa do demônio, velho. Uma semana a mulher chamou o meu pai. Professor, nós temos aqui... Nós temos aqui 4 tipos de alunos. Super talentosos que adoram isso aqui, outros que não têm tanto talento, mas adoram isso aqui, outros que não têm talento nenhum, mas adoram isso aqui. E o seu filho, ele não é daqui, pode levar ele embora. Muito bonzinho, fica quieto, onde a gente larga ele fica, mas não é daqui. Aos 13 anos, o professor de geografia entrou e disse que não ia dar aula. Seriam seminários dados pelos alunos. Para mim caiu o petróleo. Como todo CDF ortodoxo, fui ler o livro de geografia do meu conterrâneo de Ribeirão Preto, Melian Adas. Estudei como era do meu feitio e no dia ali, eu subi no palquinho dos jesuítas, olhei para a classe e aquilo estava apinhado de gente. Colegas de outras classes vieram assistir. Comigo não tinha bullying, gostavam de mim. Conversar comigo era como ir ao zoológico, uma experiência diferente. Os professores de outras classes liberaram para vir, vai lá. E aquilo estava coalhado. E pela primeira vez eu, com aquele óculos enorme, eu olhei para aquilo e foi legal estar onde eu estava. Precisa ser filósofo para entender o que é felicidade? Aristóteles não teria dito melhor. Foi legal estar aonde eu estava. Instante de vida que vale por si só. Pela primeira vez eu não esperei acabar, como acontecia com todas as aulas. Pela primeira vez eu não esperei acabar, como acontecia com a aula de arte. Pela primeira vez eu não esperei acabar, como acontecia com o jogo de futebol no Morumbi. Pela primeira vez eu não esperei acabar, como acontecia com os livros, com tudo. Pela primeira vez eu queria que não acabasse. Por isso eu não começava. E fiquei olhando para todo mundo, encarando. E as pessoas olhavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor irritado disse que foi, engoliu a língua. Eu tive que começar. Em 15 minutos eu disse tudo o que eu sabia, com enorme entusiasmo. Mas tinha que levar 50 minutos. O colega levantou a mão e disse, professor, deixa ele continuar falando. É tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, a aula é dele, ele que fale. E a bola veio para mim. Porque a gente é assim. Tem horas que a bola vem para você. Dar ou não dar continuidade ao seminário. Se eu fosse respeitar a geografia, é um jeito de viver. Eu tinha que dizer, não sei mais nada sobre o petróleo, lamento. Mas o meu corpo gritava, ei! 13 anos de uma vida de merda! Agora que tá do caralho, não sai daí, velho! E eu respondia para ele, mas eu não sei mais nada para dizer. Inventa qualquer porra, mas não sai daí! E foi aí que eu decidi inventar sobre o petróleo. O Profeta Zaratustra, livro mais complexo do filósofo Nietzsche, tem frase que meu pai, que nunca passou na porta de uma faculdade, dizia muito parecido. O profeta dizia, veja bem o que você quer da vida, demore o tempo que for para se decidir. Mas depois que se decidiu, não recue ante nenhum pretexto. Meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso. E finalmente, com carinho, ele completava, seu bosta. Eu lembrei daquilo, me empertiguei todo e disse, até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas pelo mundo,
Está no livro de vocês, eu não vou me estender, é muito fácil. A partir de agora, vou tratar de um tema mais fino, mais delicado, não está no livro. Peço que anotem, pode cair no vestibular. É a qualidade energética do petróleo nessas bacias. Porque tem petróleo bom e tem petróleo ruim. Tem petróleo que energiza e tem petróleo que energiza pouco. Os nerdocas da primeira fileira que me conheciam se entreolharam, ele enlouqueceu de vez. O professor arriou os óculos e eu tive medo, mas lembrei do meu pai. Seu bosta. Porque para trás nem para pegar impulso, então vamos lá. Eu me empertiguei e comecei. O melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu esclareci do norte da Romênia, região da Moldávia, que eu tirei das aventuras de Tintin. Muito antes de Spielberg eu já tinha lido todas. Olhei para trás e o professor claudicava. Ele devia estar pensando, eu não sei porra nenhuma disso, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de aproveitar a fragilidade dele. Eu falei, o senhor sabia disso? Ele olhou assustado, não sabia. Anote para aprender alguma coisa. Ora, a hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando e ele não reagiu, eu falei, esse lugar é do caralho, velho. Nossa senhora, cara. Porque a minha aula melhorou muito, eu não precisava lembrar de nada, eu inventava. Falei de petróleo na Ilha do Bananal, em Fernando de Noronha, casa do caralho, e falei, olha, anotem que farei uma profecia para me cobrar no futuro. Tem petróleo aqui. Avenida Paulista. Antes do Maluf. Vieram as palmas frenéticas, tais como eu as espero aqui. E um colega levantou a mão e disse, professor, deixa eu dar uma sugestão que eu acho que é de todos. Deixa ele dar todos os seminários. O professor disse, ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei, quem falou? A sineta tocou, eu saí em desabalada correria, descendo os degraus de 8 em 8, para encontrar o Fusca branco do meu pai, e ele me viu correndo, e ele não entendeu nada, e eu comecei a relatar o seminário, e ele tinha entendido tudo, sem nunca ter lido Aristóteles ou ninguém mais. Pela primeira vez aconteceu o que ele tanto queria que acontecesse. Pela primeira vez aquele instante de vida tinha valido por ele mesmo. Pela primeira vez eu tinha sido feliz. No seminário de geografia. Às vezes os meus alunos me perguntam, professor, a sua aula não serve para nada? E orgulhosamente eu esclareço, claro que não. Porque uma aula que serve para alguma coisa só tem sentido e valor se essa coisa acontecer. A minha aula alegra e encanta por ela mesma. De tal maneira que se você sair porta fora e um meteoro te atingir, determinando abruptamente a antecipação o fim da tua existência, já terá valido imensamente a pena ter passado os últimos instantes na minha aula, alegremente. Aula inútil, por isso mesmo, aula feliz, porque toda felicidade é perfeitamente inútil, já que tudo no mundo que é útil para ela, ou senão, não tem razão de ser. Claro, os gregos tinham dado metade do serviço. O vento venta e ventando é a dele, a maré mareia e marear é a dela, o sapo sapeia e sapear coincide com o seu maior talento. E eu dou aula. O sapo sapeia e eu dou aula. Para o grego é a mesma lógica explicativa. Quando eu dou aula, é a minha índole natural que se manifesta e se encaixa num todo. O prêmio, a felicidade. Lembro-me de minha mãe, quando eu ia visitá-la, e eu digo ia visitá-la com alguma emoção, ela faleceu no final do ano passado. Ela me dizia, filho, você não se arrepende, não? Fez direito, doutorado em direito, prestou concurso em Brasília,
funcionário público de carreira, escrevia leis no Senado, discursos de senador. Como é que você larga para dar aula? Desculpa a mamãe dizer, mas ninguém entende muito bem o que você ensina. Você fala de vento, de maré, de sapo. Às vezes eu penso que você é doido. Aconteceu alguma coisa que a minha mãe não tenha sabido? E a vida inteira eu tentei explicar para minha mãe que a opção pela sala de aula era a opção pela eudaimonia. Porque o trabalho pode sim ser feliz. Não se trata de uma veleidade estúpida. Não se trata de uma bobagem. Ou o trabalho é feliz ou ele é indevido. A meta pode muito bem ser alcançada com toda a felicidade do mundo. Porque felicidade é energia, é tesão pelo que faz. E quando isso acontece, a meta está muito mais ao seu alcance do que na tristeza, no enfado e na amargura. Tenho uma filha de 7 anos, que agora tem 9. É que ela tinha 7 quando ela fez essa pergunta. Eu ia explicar. Papai, por que o nosso cachorro Said é diferente do da Érica? Eu queria ver o jogo, era uma época que meu time ganhava. E eu disse para ela, o Said é uma salsicha. Ela veio mais para perto e falou, pensa que eu sou cega, isso eu já vi. Eu quero saber por quê. Tive que desligar a televisão. Eu falei, filha, não tem tanta coisa que você gosta na escola? Tem. Presta atenção no que você gosta, filha. É muito mais importante perceber o que gosta do que acertar o exercício da professora. O exercício você acerta amanhã, mas perceber que gosta é conhecer-se a si mesmo. Condição para encontrar um bom lugar de viver e viver uma vida boa. Gostar não é qualquer coisa. Gostar não é uma obrigação. Gostar é a maneira privilegiada que tem a natureza do universo de se comunicar com a natureza do teu corpo. Quando você gosta, você tem aí a oportunidade de um grande ensinamento sobre você, para você. Conhece-te a ti mesmo, para encontrar o bom lugar, o justo lugar, na ordem cósmica. E gostar é uma chave primorosa, natural, quase divina, para a gente entender qual é a nossa praia, para perceber que sapo sapeia e eu dou aula. Presta atenção nisso, filha. Papai, e o que eu detesto? Também é muito legal, filha. Porque percebendo o que detesta, você também tem uma chave genial para encontrar o seu lugar. Uma positiva e uma negativa. Atração e repulsão. É essa ideia grega de 350 a.C. que os americanos no século passado rebatizaram com o nome de inteligência emocional. Traga para a consciência os teus afetos e procure fazer disso um grande ensinamento para viver melhor. Papai, o que isso tem a ver com o Said? Minha filha, o Said é uma salsicha e como toda salsicha, o grande barato é entrar em lugar complicado de entrar. Por isso o Said é um cão de toca. Papai, o que acontece com um cão de toca quando mora num apartamento como o nosso? Filha, você mesma responde para o papai. Aqui o Said não pode fazer o que ele mais gosta de fazer. O que acontece com ele? Papai, ele é triste. E com os olhos cheios d'água, Natália foi procurar a mãe. Mamãe, o Said é triste. E a mãe, surpreendida, disse, que foi, filha? Foi seu pai de novo? O Said é triste, o negócio dele é entrar em toca e aqui não tem nenhuma toca. E a mãe da Natália, esposa de um quarto de século, sabe o que isso quer dizer em termos de generosidade entre os cônjuges? E querendo foder meu jogo de uma vez, disse, pede pro seu pai arrumar uma toca pro Said agora mesmo. Os gregos tinham dado o tom.
O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, eu dou aula e o Said entra em toca. Mas o que a modernidade nos ensina é que no nosso caso é um pouquinho mais complexo do que isso. A ética não é só cósmica, porque eu para dar aula preciso de aluno. E não é qualquer aluno, um aluno feliz assistindo aula. É por isso que a ética também é contrato, também é pacto, também é entendimento, também é negociação. Afinal de contas, somos soberanos para decidir convivendo a melhor forma de conviver. Eu vou repetir. Somos soberanos para decidir convivendo a melhor forma de conviver. E quando o lugar é o trabalho, o melhor lugar de trabalho possível é aquele que nós decidirmos assim. Porque temos vida inteligente, porque nos conhecemos melhor do que ninguém e podemos decidir nós perfeitamente qual o melhor caminho para o coletivo que nós constituímos. É por isso que quando começa o curso eu peço aos meus alunos que venham na primeira aula. Porque se ética é entendimento, a gente precisa conhecer o outro. E quando eu chamo os meus alunos para a primeira aula, eu quero que eles conheçam meus valores. Quer dizer, meu jeito de trabalhar, meu jeito de ensinar, meu jeito de viver. E aí, se quiserem, voltam. Se não quiserem, não precisa voltar. Não faço chamada nunca. Porque é claro que a presença às minhas aulas tem que ser resultado de uma livre deliberação, um apreço pelos meus valores, pelo meu jeito de trabalhar. A imensa maioria volta e ainda traz a mãe. Professor, eu voltei para casa, contei para minha mãe como foi a aula, ela não acreditou. E eu trouxe para ela ver, ela pode entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. Se ética é a arte da convivência, pois que as portas da universidade pública se abram para todos aqueles que queiram aprender a debater, discutir e deliberar conjuntamente a melhor forma de conviver. Nada mais lógico. É óbvio que ética não é prerrogativa privilegiada de 3 ou 4 bem-sucedidos num vestibular qualquer. Pois é. Mas eu disse que tinha valores. É claro, quando o menino traz a mãe, o que ele quer mostrar para a mãe? A mesma aula não pode ser, ele sabe que será a segunda aula. Ele espera a mesma coisa que ele viu? Não pode esperar, porque a mesma coisa nenhuma filmadora consegue registrar. Mas o que ele espera é fidelidade aos valores, fidelidade ao jeito de trabalhar. Foi isso que ele comprou, foi isso que ele quis oferecer para a mãe de brinde. E ele confiava que eu fosse fiel aos meus valores. Porque confiança entre nós implica respeito à fidelidade dos próprios valores, para que os outros possam saber o que podem esperar de nós e nos aproximar, e se aproximar, ou se afastar, se não concordarem. O senhor tem valores? Todos temos para viver. Não tem como. Como é que eu posso escolher a vida e você está escolhendo a vida desde que nasceu sem ter referências? Já explicamos, temos valores. Com maior ou menor consciência deles, temos valores. Mesmo o estuprador tem valor. Valor de estuprador. Valor de canalha. O meu primeiro valor é a energia na hora de dar aula. A maioria de meus colegas filósofos não vê com necessidade isso. O meu segundo valor é exemplos do cotidiano. Não me passa pela cabeça filosofar sem relacionar com a vida mais cotidiana possível. O meu terceiro valor é palavrão. Não abro mão. Não consigo abrir mão. E o menino trouxe a mãe para quê? Para ver energia e exemplos de palavrão. Com certeza foi o que ele viu na primeira aula. E eu não tenho banner. Porque quando começo a falar, os meus valores aparecem aos olhos de quem quiser ver. E quando a conduta exibe às claras os valores, a isso denominamos transparência. É quando o banner não é necessário. É quando a conduta deixa claro os valores daquele lugar.
Quando você precisa insistir muito e mostrar, olha os nossos valores, é sinal que não fica tão fácil de perceber através das condutas das pessoas que supostamente deveriam respeitá-los. Faz pouco tempo uma senhora de uma liga de senhoras religiosas me ligou. Professor, eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma reunião, nós vamos dar uma palestra do senhor, eu vou oferecer umas iguarias, nós vamos cobrar caro e o dinheiro vai para as crianças com câncer. Eu falei, fechou, pode marcar. Aí ela disse, sabe o que é? Eu adoro o seu jeito de trabalhar. Mas eu tenho umas amigas mais idosas. Eu falei, nossa. Não dá para dar uma maneirada. Não dá, senhora. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Porque se tem uma coisa que eu tenho é dificuldade de deixar o caralho em casa. Eu nunca falei tanto caralho numa palestra como naquela. E eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira. Mas depois do quinto caralho se afeiçoaram. E já ligaram para outra. Professor, venha preparado, hein? É porque quando a gente é fiel aos valores, a gente dá a chance às pessoas de se aproximar ou não. Aqueles que me convidaram para vir aqui hoje já me assistiram. E eles têm direito a ter uma expectativa de mim, como o menino em relação à mãe. Eles têm o direito que eu seja fiel aos valores que já respeitei. Quando eles me assistiram em evento pomposo em São Paulo, eu falei meia hora. Aqui vou falar 1h30. É claro que não pode ser a mesma palestra. Mas o que se espera é a fidelidade aos valores, ao jeito de trabalhar. E assim damos a quem gosta a oportunidade de não se frustrar. E aquele que não gosta, a certeza de cair fora, sabendo exatamente do que está escapando. O problema é que nos dias de hoje, em que a meta é apregoada aos quatro ventos como único valor, a tentação de vender de qualquer jeito é enorme. E aí, quem quer X, você vende X. Quem quer o contrário de X, você vende o contrário de X. É o que a gente chama de ética customizada. Valores à la carte. Moralidade líquida. Ela se adapta ao recipiente da demanda. É bem bacana, porque naquele dia você vendeu tudo, de qualquer jeito. Quem queria X, você deu X. Quem queria motivacional, você deu motivacional. Quem queria palestra crítica, você deu palestra crítica. Vende tudo. Pois é. Mas há um risco. O de você voltar para casa e não se lembrar mais de quem é. Ter esquecido os valores que são os seus. De tanto mentir a teu respeito, você mesmo agora se confunde. Mas o pior dos riscos é que as pessoas para quem você tanto mentiu, na sociedade como a nossa, elas se conversam. Estamos todos interconectados. E você que vende coisas contraditórias e de jeitos contraditórios, acaba semeando uma enorme desconfiança. Afinal de contas, o professor que é tão crítico de certas coisas, não pode ter feito uma palestra para trazer sangue no olho e faca nos dentes dos funcionários, pura e simplesmente. Não, não era o professor Clóvis, não era. Era sim, quando a gente vende à la carte, de qualquer jeito, e para qualquer um. Mas é aí que faz sentido a ideia de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade do negócio fica cristalina quando você passa esse termo para o francês. Durabilité. Agora fica mais fácil de entender. Porque uma coisa durável
É justamente isso. É você ganhar hoje o dinheiro e não comprometer o ganho de amanhã. E você não pode agir de maneira a comprometer o ganho de amanhã. Mesmo que você queira inchar ao máximo o ganho de hoje. Para merecer fotos em destaque e para ser o vendedor do mês. Porque se você comprometer o ganho de amanhã, certamente você determinou a insustentabilidade do negócio. E para você conseguir manter o ganho de amanhã, não será tendo que conquistar e enganar um incauto novo por dia. Para que você possa amanhã continuar ganhando o que você ganha hoje, é fundamental que você conte com a confiança das pessoas para quem você já vendeu. É fundamental que as pessoas voltem a te procurar. É fundamental que elas não tenham se sentido frustradas e enganadas por você. É fundamental, portanto, que tenha surgido entre vocês uma relação de confiança que só é possível se você é fiel aos valores que afirma respeitar. É claro que sendo assim, você vai desagradar alguns. É claro que dando palestra do jeito que eu dou, eu desagrado muito àqueles que não gostam do jeito que é o meu. Mas paciência, eu continuo fiel ao meu jeito. E aqueles que se deliciam com as minhas palavras, esses voltarão a me procurar. Porque a palestra tem que ser sustentável, como qualquer outra atividade no mundo, pressupondo confiança e fidelidade. A ética agora é decisão nossa. Durante séculos o homem procurou, nos lugares mais curiosos, em figuras etéreas, monstros submarinos, raios e trovões, a resposta para o certo e para o errado. Graças à revolução científica de Copérnico, Galileu, Newton, os filósofos que se seguiram perceberam que o certo ou errado agora é coisa nossa. É quem convive que decide o melhor jeito de conviver. Eu termino essa palestra lembrando de uma senhora, presidente de uma empresa líder mundial de produção de papel aqui no Brasil. Ela me ligou e disse: professor, os americanos fizeram um código de ética, nós traduzimos e o código não colou. Eu perguntei: a senhora experimentou grampear? Ela disse: não é o papel, o senhor não entendeu. Falei: também puderam, os americanos estão tão longe? Ela falou: por isso que eu estou ligando para o senhor não quer escrever o nosso código? Não. Por que não? Não vai colar também. Mas o senhor não é americano, não é esse o problema. Imagine que a senhora tenha arrumado um namorado novo, ela gostou do exemplo. Indivíduo bem posto, perfumado, passagem pela Europa, fala várias línguas, bem economicamente, abre a porta do carro para a senhora entrar, fecha a porta, puxa a cadeira no restaurante, fala de vinho, fala de jazz. A mulher interrompeu e disse: aonde tem isso? Eu falei: não sei. Estou inventando, quando eu encontrar eu apresento para a senhora. A senhora saiu com ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Quando chegou na quinta, o homem demonstrou interesse numa aproximação física. Ah, não rolou ainda? Não, é agora. Levou a senhora para sair, mesmo salamaleque, levou para o apartamento, serviu um aperitivo e veio, para sua surpresa, uma pegada meio truculenta. Já vieram 2 tabefes que a senhora nem lembra onde bateram, sem falar do cotovelo na boca. Eu pergunto para a senhora: tudo bem, um tapinha para dar uma animada? O senhor é doido. Por quê? Tem regra para dar uma bimbadinha com a senhora? Claro que tem, não é de qualquer jeito. Então faz o seguinte: quando ele chegar, breca, liga para mim, sou seu professor de ética de confiança, e eu vou dizer para a senhora, mando por e-mail um código de ética da bimbada. Sabe? Considerações preliminares, manipulação glúteo-mamilar, depois posições autorizadas, posições proibidas, palavras românticas, como tirar um negócio sem sujar. Nas 2 páginas, a senhora lê e transa. O senhor é doido. Por que eu sou doido? Porque se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa. Eu vou repetir, para que você nunca mais esqueça. Se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa, não o senhor, professor de ética. E eu pensei, agora ela entendeu por que eu não devo escrever o código. Mas ela não... O que tem a ver?
Falei, dona, se eu não vou escrever o código da bimbada, por que eu vou escrever o código da produção de papel? Pela mesma razão, eu não vou participar de nenhum dos dois. O senhor está insinuando que sou eu que tenho que escrever o código? A senhora não, todo mundo que for transar lá. Mas é muita gente transando. Ué, a senhora levou 1 ano para ver que o código dos americanos não servia? Gasta mais 1 ano e deixa todo mundo falar. Gasta mais 1 ano e deixa todo mundo falar. Ouve todo mundo e vê o que as pessoas acham. Vê o que elas consideram certo ou errado. E aí, o que sair disso não vai precisar colar. Já é a própria ética do lugar. O senhor me ajuda? Com prazer. Eu espero que você tenha entendido que a soberania que é a nossa, certamente tem um valor fundamental. E esse valor é a vida boa, coisa que só cada um de nós sabe de si. Porque sempre seremos o maior especialista de nós mesmos. A minha pretensão para esse encontro não era outra. Que durante essa quase 2 horas que eu estou falando, você não tivesse percebido que foram 2 horas que eu estou falando. Que pelo menos por 1 segundo o tempo tivesse passado e você não tivesse se dado conta. Que pelo menos por 1 segundo você tivesse desejado ser meu aluno, que pelo menos por 1 segundo você tivesse desejado que isso durasse um pouquinho mais. Como num filme argentino, que a luz acende e você lamenta, porque nem se lembrava que estava no cinema. Que pelo menos por 1 segundo você tenha simplesmente rido e desfrutado. Que pelo menos por 1 segundo eu tenha te surpreendido e mostrado que a filosofia é mais uma tentativa de pensar sobre a vida, sem fórmulas tirânicas e garantias prontas, mas a certeza de que somos todos quase que igualmente competentes para encontrar nossos caminhos. E se você por 1 segundo foi feliz, a minha missão foi atingida. Porque se você foi feliz por 1 segundo, agora você já sabe o caminho. Desfrute simplesmente. E se eu fui a causa desse segundo de felicidade, eu só posso me alegrar muito com isso. Eu pessoalmente saio daqui muito melhor do que cheguei, graças ao encontro, sua generosidade, seu aplauso, suas risadas, a sua presença e o teu convite. Oxalá a gente possa se reencontrar em qualquer outro lugar. Claro, sabendo que será inédito, um outro encontro, uma outra alegria, uma outra vida. Mas com fidelidade aos valores, podem contar comigo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.